Essa história de uma jumenta falando com um feiticeiro é uma história até engraçada, muito interessante, mas muito importante, cheia de símbolos ali no livro de Números. E eu quero explicar melhor para você que se interessa para valer ali o que o autor está querendo dizer com uma história dessa. Ali, o contexto é que o povo em Êxodo saiu do Egito, foi até o Monte Sinai, lá no Monte Sinai recebeu a lei, recebeu o tabernáculo, ali a orientação, e quando eles estavam saindo do Sinai em direção à Terra Prometida, eles pecaram tanto que foram condenados a passar a sua geração, 40 anos ali no deserto, até trocar, e os filhos iriam entrar na Terra Prometida. Mas eles ficaram vulneráveis ali, tinha que ser protegido por Deus, porque tinham montanhas ali e outros reis que estavam lá. Um rei chamado Balaque viu que Deus estava ali, né? Aquele povo estava ali, e decidiu chamar um feiticeiro e pagá-lo para lançar uma maldição para que esse povo fosse derrotado pelo seu exército. Ele mandou uma turma ir lá chamar esse feiticeiro muito mequetrefe e pagar bem ali ele, para que ele viesse e fizesse essa maldição. O nome dele era Balaão. E esse feiticeiro, ele ia lá para receber o seu trocado, e aí a voz de Deus apareceu para ele e falou: não vai, que esse povo é meu. E esse feiticeiro ficou com medo e falou: eu não vou não. E aí os mensageiros voltaram e Balaque dobrou a aposta, botou muito mais dinheiro e falou: se vier, você vai ficar ricão, hein? E esse mequetrefe chamado Balaão, ele chegou e falou: tá bom, Deus falou para eu não ir, mas eu vou. E aí ele foi ali com sua jumenta, e a jumenta era um animal de transporte de longa distância ali, e que ele já tinha muito tempo, a vida toda ele tinha esse transporte, essa jumenta. E aí a Bíblia fala que acendeu a ira de Deus, porque esse feiticeiro estava indo contra o seu povo, e ele colocou o anjo do Senhor para ficar na frente da jumenta, e a jumenta enxergava o anjo do Senhor. E essa é a ironia do texto, porque o feiticeiro que enxerga as coisas não enxergava nada, mas a jumenta enxergou por 3 vezes. O número 3 geralmente está enfatizando um teste que vai acontecer e que naquela situação está sendo rodeada de morte. Sempre que você vê o número 3 na Bíblia, é um teste, uma ênfase, e a morte provavelmente está rodeando esse teste. E ali, se a jumenta passasse, o anjo do Senhor iria matar aquele feiticeiro. Mas a jumenta, ela se recusa 3 vezes, e Balaão bate nela 3 vezes, espanca ela. E uma hora, na terceira vez, quando o Balaão estava batendo tanto nela porque ela não queria andar, ela começa a falar com ele. E aí ela fala assim: por que você está me batendo? Aí ele: porque você é muito desobediente, você não está querendo isso, se eu tivesse uma espada eu te matava aqui. Ela: eu sempre estive com você, quantos anos? Olha que papo doido, se você não entende o contexto. Quanto tempo eu estive com você, eu não sempre te obedeci? Por que você está me batendo? Não me bate, eu sou fiel a você, eu estou com você. E aí ele está ali, e aí diz que Deus abre o olho dele, ele vê o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor fala: ó, por que você está batendo nela? Ela só está te protegendo. Se você tivesse passado, eu teria te matado com a minha ira, porque você está me desobedecendo. E aí Balaão, ele se prostra, mas mesmo assim ele vai lá para o rei ouvir a proposta financeira. E aí aquele rei, ele chega e fala assim: vamos ali num lugar alto, numa montanha, olhar o povo de Deus ali, uma parte do povo, para você ver tão grande que eles são, e lá você vai lançar uma maldição, a gente vai fazer um sacrifício, eu vou pagar você vai ficar muito rico. E Balaão falou: tá, eu quero esse dinheiro, mas agora eu não vou desobedecer a Deus, só vou falar o que Deus mandar. E aí ele sobe lá naquela montanha, e aí lá de cima ele olha lá para baixo, e ele, ao invés de amaldiçoar, ele intercede por aquela cidade lá embaixo, que é Israel, aquele acampamento. E aí ele ora e abençoa, e aí o rei fica muito bravo. Balaque fala: o que você está fazendo, cara? Vamos para outro ponto. E aí ele vai em outro ponto, e é para ele orar para amaldiçoar, e ele abençoa lá de outro ponto, de uma montanha, e ele vai para o terceiro, de novo o número 3 aparecendo aqui, com esse teste de morte, e é quase como dizer assim: se Balaão falar mal contra o povo, vai morrer. E aí Deus vai ali, e nesse terceiro é muito interessante, que fala assim que o Espírito do Senhor Deus vai sobre Balaão, e ele faz um oráculo, mais uma vez ele abençoa o povo que está lá embaixo desobedecendo a Deus. O outro capítulo vai dizer que o povo estava lá se adorando outros deuses, mas ali em cima Deus está abençoando aquele povo e guardando. E aí quando Balaão desce, Balaque fica muito frustrado, fala: eu poderia te dar tudo, você poderia ficar muito rico, vai embora para tua casa agora.
e aí Balaão tem mais 4 oráculos, 4 maldições para Balaque e para todo o povo ali. No total 7, foi 3 para o povo de Deus, 4, isso diz muito sobre a totalidade ali do que Deus está agindo. Para a gente não ficar só com a história, quero dar 4 pontos que vale a pena para você estudar depois. Primeiro, que a gente está vendo é um paralelo com Balaão batendo 3 vezes com raiva na jumenta. Ele tá tendo um paralelo aqui de ira, e ele fala assim: se eu tivesse uma espada eu teria te matado. É um jeito, é como se fosse uma metáfora, e vamos lembrar que uma metáfora não nega a realidade, mas está explicando outra parte dos textos bíblicos. É uma metáfora do que aconteceu com Moisés. Várias vezes a gente contesta: Moisés bateu numa pedra, por que foi tão rigoroso? Mas ali é uma história para dizer qual foi o erro também de Moisés, porque ele está dizendo, é quase como assim, Moisés não estava enxergando o anjo do Senhor, não estava mostrando que o povo estava rebelde com Deus, Moisés estava irado e, na verdade, é quase o sentimento de Moisés dizendo, eu teria te matado, Senhor, ou assim, eu estava com tanta raiva quando ele bateu na pedra para sair água, que ali ele estava espancando, batendo, e não era para bater, na verdade era para ele ter falado com a pedra, era Deus ali que estava diante dele ali, né, a presença, o anjo do Senhor, e ali é uma história para ilustrar o erro de Moisés, que veio um pouquinho antes ali em Números. Então isso é interessante, esse paralelo, dá uma observada, e é lógico que essa história que ilustra Moisés, ela é cheia de ironia, ele está falando até uma jumenta, Moisés, está vendo coisas que você não está vendo mais, olha só que interessante, até uma jumenta está vendo algo que o profeta ou que o feiticeiro, o líder ali deveria estar enxergando. Então essa é a primeiro paralelo interessante para você olhar, o paralelo literário ali no contexto que você está lendo. A segunda história é a simetria com a história de Gênesis 3. Em Gênesis 3 tem o homem e a mulher de Deus ali, orientado por Deus, orientado que não podia comer daquela árvore do bem e do mal. E aí vem um animal que fala, eles nenhuma vez se surpreende por um animal falar, é muito interessante, ninguém que questiona, tem um animal falando comigo? E aí essa pessoa ela vai e adora e ouve, né? Ela vai lá e ouve a serpente e desobedece. Nesse caso, o autor, Moisés, inverte e bota o animal falando, mas é o animal que está orientando para Deus o ser humano, e o ser humano está rebelde, querendo pecar, e o animal é que está ajudando, dando conselhos ali, ó, protegendo o ser humano. E no final da serpente, lá em Gênesis 3, a consequência é a morte de Adão e Eva, né? A morte do pecado. E a consequência aqui é a jumenta, mesmo apanhando, protegendo o ser humano. Então existe para mostrar o tanto que o povo de Deus e que o ser humano já está perdido, que agora são os animais. Ali a figura invertida, é uma simetria invertida desse paralelismo judaico que está sendo feito. Uma terceira que eu acho que pode te ajudar é Balaão no alto do monte, orando, e ele deveria estar amaldiçoando, mas ele começa a interceder, e é um paralelo com Abraão, quando está em cima do monte ali, na árvore do Senhor, ele olha lá para baixo e vê Sodoma e Gomorra, e ele vira um intercessor dos pecadores ali, né, de Sodoma e Gomorra, e fala, se tiver 50, você perdoa, e desce até 10, numa negociação sacerdotal. E é interessante que ali também Deus está mostrando o tanto que um feiticeiro agora está fazendo a intercessão de Deus ali. Deus está agindo unilateralmente para proteger o seu povo, ali com esse feiticeiro, fazendo a voz dele, o oráculo dele, para proteger o seu povo com 3 bênçãos no papel de Abraão. Então, o que era para o povo abençoar as outras nações, agora já está sendo invertido. Deus está usando outros estrangeiros, feiticeiros, para proteger a sua nação. É um bom paralelo ali para você pegar com Abraão. E por último, a gente vê também o Espírito do Senhor vindo a Balaão ali no terceiro oráculo, e ele falando coisas de Deus, profetizando, mostra que o Espírito do Senhor já estava lá no tabernáculo, tinha pegado vários homens ali, representantes de tribos, também os levitas, mas ali com aqueles sábios agora está sendo derramado até para fora. O Espírito do Senhor ninguém controla,
Deus derrama onde Ele quiser, Ele usa quem Ele quiser. Tem outros paralelos também com a serpente que é levantada de bronze e a serpente ali depois com essa simetria invertida do animal falando também, que você vê só ali nesses dois textos ali, geralmente na Torá, que a gente tem isso. Então, fica aí algumas dicas de interpretação. Passou o vídeo do horário, mas assim, espero que ajude você a dar bastante estudo e é bastante importante você entender não só que é literal o texto, mas qual é o papel dele literário, mais importante. Deus abençoe aí, gente.